Eu só tenho tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Espírito Santo, nós queremos te agradecer nessa noite por estarmos aqui. Espírito Santo, toma as nossas vidas em tuas santas mãos nessa noite. Pai, toma este lugar em tuas santas mãos nessa noite. Os nossos pensamentos, Senhor, estão postos em Ti. Os nossos olhos, Deus, estão postos em Ti. Deus Santo, que haja entre nós e Ti uma atmosfera de adoração ao Teu nome. Que a Tua presença, Jeová, seja perceptível em nós e através de nós. Pai Santo, o nosso coração seja no propósito de te adorar, Deus, e possamos a cada dia, em todo lugar, anunciar as grandezas de um Deus Todo-Poderoso, que olhou para nós, que cuidou de nós, que nos amou, Senhor, e nos separou para estarmos diante de Ti.
Pai Santo, toma a casa que somos, não apenas a casa que estamos. Aproveite de nós, Senhor, como poderosa, para que através de nós, Senhor, sejamos canal do teu poder para alcançar muitas e muitas vidas. Deus Santo, que as pessoas que estiverem ao alcance das nossas vozes, Senhor, dos nossos instrumentos, as pessoas que olharão, Senhor, visualizarão esses vídeos na internet, Pai Santo, as pessoas que se aproximarem de nós, Deus Santo, para que nós, Senhor, através de nossa soberana, Deus, sejamos impactados pela tua presença. O Espírito Santo apodera-se de nós, Senhor, com a mão poderosa. Levanta aqui homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, com prazer de te adorar, com prazer de te bendizer, com prazer de glorificar o teu nome. Vasos de honra da tua obra, Senhor, como tua casa, Jeová, nesta terra, para que, ó Pai Santo, vidas possam ser tocadas por ti, transformadas por ti, cheias de ti, plenas de ti, Senhor, através de nós. Espírito Santo, fica à vontade neste lugar. Habita neste lugar nessa noite, Pai, morar em nós, toma esta casa, enche a casa de fumaça, que a tua voz já cresça sentido entre nós, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, estar diante de ti, com o coração quebrantado, com o coração contrito, Senhor, com o coração, Senhor, voltado para te adorar, com o coração voltado para te bendizer, Espírito Santo. Deus, toma este lugar, enche esta casa, Senhor, enche esta casa, Deus, Espírito Santo, habita entre nós, habita sobre nós, Senhor, esta noite, Deus, glorifica o teu nome em nosso meio, nós não dividimos a tua glória com ninguém, louvar a glória do teu Senhor, então, Deus Santo, vem sobre nós nesta noite, seja conosco, Pai, fica à vontade, Senhor, fica à vontade, somos tua casa, Pai, somos teus filhos, Deus.
Pai.
Tu és bem
Tu és um abraço presente em minha situação. Esse é toda a minha oração, o meu tempo, a minha vida. Dizer que te amo.
Salmo 103 vai dizer: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim. Bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que retire a tua vida da aflição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Bendize a minha alma, Senhor. Bendize a minha alma, Senhor. Esse amor que nos constrange. Bendize a minha alma de ti. Aleluia, aleluia. Tu que és Deus verdade, Senhor, Deus de cura, Deus de milagre, Deus que abraça, Deus que carrega no colo, que perdoa as nossas ofensas. A minha alma bendiz a ti, Deus, que não desiste de nós. A minha alma bendiz a ti, Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória. Rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os nomes, os domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos santo, toda criação santo, renovado é santo, santo pra sempre. E Espírito foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o teu nome,
podemos glorificar o Teu nome, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco. Muito obrigado por te fazer presente, Pai, porque foi essa promessa feita, Deus, que tu estarias conosco todos os dias passados. E assim tem sido, Pai. A Tua presença, Senhor, tem estado conosco, Senhor, nas nossas casas, Senhor, nos nossos trabalhos, nos lugares onde temos andado, Senhor. A Tua presença tem permanecido sobre nós aqui neste lugar, Deus Santo, enquanto Te adoramos, enquanto Te louvamos. Nós queremos Te agradecer, Pai, por isso. Continua conosco, Pai. Fala, Senhor, os nossos corações, fala os nossos ouvidos. Fala, Senhor, que nós somos os Teus servos, somos os Teus filhos, Senhor, e somos atentos à Tua voz, Jeová. Nós queremos, Senhor, esta noite aprender mais de Ti, Te conhecer cada dia mais, Jeová. Ser conosco, Deus Santo, abençoa o Teu Filho, Senhor, que fará a ministração nesta noite, Pai. Guarda, Senhor, em Tuas santas mãos, Pai, e continua conosco, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. A paz, irmãos. Deus tem sido fiel. É muito bom quando a gente está junto. Essa semana foi a semana de comunhão. Semana onde estivemos juntos algumas vezes. Estou muito feliz porque ontem foi meu aniversário e o aniversário de uma galera. Sempre bom estarmos em família, estarmos em comunhão, porque eu estava falando com a minha esposa, o primeiro mandamento, a primeira regra como cristão, depois de casado, é a família. Devemos valorizar, amar, correr atrás, porque a família é algo muito importante para nós. Amém? Quantos estão felizes? Amém? Estão todos felizes, graças a Deus. Eu estou muito feliz. Meu fechamento e mais que irmão está aqui tocando baixo. Não tem como, né? Não tem como. Tu viu a diversão? Inverte, é coisa de Deus. Aí a gente fica voando quando ele começa a inverter essas coisas. É Deus. Semana passada, semana atrasada, eu estava ali. Semana passada, né? Foi um domingo passado. Eu estava sentado aqui, ouvindo a ministração, e de repente foi falado de o peso do chamado. Eu falei, é isso que eu preciso de falar. É difícil a gente pensar em como o nosso chamado, o nosso papel na igreja e na sociedade, como é importante. Comecei a meditar em várias pessoas que estão citadas na Bíblia. Eu comecei a falar, como que esses homens conseguiram? Como que eu acho que eles não têm nem noção, não tinham noção do que a história ia trazer para nós. E a gente não tem noção do que a história vai continuar falando sobre nós. Então isso é algo impactante. Essa semana a prefeitura lá da minha terra comunicou que eles vão colocar o nome da rua da minha avó. Então eu fiquei muito feliz. Eu sempre digo que a minha avó era aquela crente, colocava 3 combinações, aquela crente que 4 horas da manhã ela estava orando até às 6 e não tinha demônio que passava na rua. Não tinha. É aquele negócio que vocês arrepiavam de só de passar na porta. Aquela mulher de Deus que nunca mais, o marido faleceu cedo, ela nunca mais quis saber, não, vou fazer a obra, acabou. Mas não, pode parecer, eu não vou querer.
pode ser milionário, eu não vou querer, eu quero fazer a obra. E ela desligou de tudo para fazer a obra. Ela ia para a igreja de 5 horas, ela com 70 anos, 80 anos, ela estava na igreja. E lá tem oração de 5 horas da manhã na igreja. Então ela estava lá 4h30, ela já estava lá. Então a nossa história continua. A nossa história continua. E a gente não sabe que às vezes a gente está passando, a gente evangeliza uma pessoa. E aquela pessoa vai trazer milhares de pessoas para a obra de Deus, para o reino de Deus. Isso é muito impactante. Eu comecei a pensar e falei, vou estudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre isso. O chamado e o peso da história na nossa sociedade. Vamos começar com Abraão, Gênesis 13:16. Eu já falei que eu sou professor, então eu vou fazer vocês abrirem a Bíblia junto. Gênesis 13:16. Hoje eu deixei o Vitor ali junto comigo, que semana passada ele me ensinou como é que funciona. É assim que vai ser. Gênesis 13:16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Comecei a pensar como Abraão conseguiu imaginar a descendência dele. Ele deve ter pensado numa vila, uma cidade, e já é muita gente. Imagina você, descendência de Caxias. 800 mil pessoas passando por Caxias. Já vai ficar orgulhoso demais. Já vai ficar muito feliz. Mas quando a gente vê hoje, em nossos dias, a descendência dele continuando até hoje, a história que a descendência dele trouxe, a gente começa a falar assim, caraca, como é que pode? Como um homem foi chamado, selecionado para isso, a gente começa a brincar de crente e começa a colocar Deus como uma coisa pequena. Mas Deus é o Criador de tudo, o Criador do universo, o Criador do átomo, como a gente brinca, das coisas menores até as coisas maiores. E Deus colocar uma tarefa dessa na mão de um homem. E nas nossas vidas? Será que estamos sendo assim? Será que estamos pensando que talvez a gente não vai plantar e a gente não vai ter filhos como Abraão, mas vamos ter na fé? Quantos de nossos filhos na fé talvez não vai pregar e milhares de pessoas vão aceitar Jesus? Eu, quando eu estou lá no meu serviço, eu sempre falo, eu tenho um propósito aqui. O Breno, o irmão dele, ficava brincando comigo. Eu falei, cara, eu tenho um propósito aqui, que é ganhar o Baltazar. Eu entrei aqui para ganhar o Baltazar, que é o ateu que tem lá na igreja, que ele gosta de mim demais. Ele zombava de Cristo, zombava de Deus. E hoje, na inauguração, ele veio que chegou no final. Ele não gostava de falar de Deus, de Jesus, ele ficava com raiva. Eu falei, eu fui ali para me orar e evangelizar ele. Porque Deus tem uma grande obra na vida dele. Eu não sei, mas eu sei que ele vai ter uma grande obra. Deus vai fazer uma coisa diferente na vida dele. Então é isso que nós temos que pensar. Nós vamos ser o canal para trazer grandes filhos que vai pregar para esse Brasil todo, para essa nação toda. Esse é o nosso papel, como Abraão. Amém? A gente vai falando, gente. Eu não vou mandar você levantar a mão, porque ainda não chegou a hora. Uma hora eu vou fazer. Vamos para José? Gênesis 37. Gênesis 37, 6. É que eu estudo com a Bíblia, trago outra, e assim vai. Daqui
Gastam as 3 Bíblias velhas que eu não posso trazer, que é muito velho. Aí eu deixo lá e trago essa bonitinha. Entendeu? É assim que funciona. E esses 37, 6 até o 9. Ouça o sonho que tive, disse: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor dos meus e se curvaram diante dele. A gente conhece a história de José. José foi um grande homem de Deus também. Um homem que quando eu comecei a estudar José, eu falei, cara, eu acho que eu não iria conseguir passar pelo que ele passou. Eu sendo homem, passar pelas situações que ele falou, eu acho que é mais fácil eu cair com a dona, com a responsável, do que passar por toda a situação que ele passou. A gente brinca assim, mas é a realidade. Como foi difícil ele fugir da aparência do mal. Como foi difícil ele ser homem de Deus de verdade. Mas a gente entende a história lá na frente. O quão grande é a história dele. Ele conseguiu tirar o povo de um lugar que Deus tinha escolhido, porque aquele lugar não ia ser bom com o tempo. Claro que na história, quando a gente começa a estudar, a gente vê que lá na frente todo tem um propósito. A gente vê a força que aquele homem teve para fazer isso, para tirar o povo dele, para tirar um povo que nem era dele e fazer prosperar e fazer crescer. E na nossa vida, será que é assim? Será que estamos entrando dentro de empresas? Será que estamos entrando em lugares que não é nosso, não é as 4 paredes, não é a igreja? E será que estamos fazendo a diferença? Será que estamos buscando a cada dia melhorar, a cada dia fazer o melhor para Deus? Foi isso que José fez. Ele estava fora do local dele, fora da terra dele. Mesmo assim, ele não voltou atrás. Ele correu e fez o melhor para Deus. Amém? Eu continuo cheio, irmãos. É que eu dou aula mesmo, então a minha mensagem é essa. Amém? José foi um homem extraordinário. Um homem que eu tento me espelhar todo dia. Porque quando você está no meio dos seus, quando você está junto dos seus, é muito fácil. Mas quando você está distante, quando não tem ninguém em volta, como é difícil. E quando ele foi governador, foi pior ainda. Porque ele continuou numa terra que não era dele. Ele sendo o segundo dali. O homem mandava e desmandava. E mesmo assim ele não o abaixou. Ele não ficou longe de Cristo. Todas as atitudes dele foi em prol do reino. Desde perdão dos parentes, até o cuidado dele com o povo, até o jeito de governar. Às vezes a gente começa a fazer, e vai fazer isso, vai fazer aquilo, e esquecemos que nós somos governadores. Nós governamos algo aqui na terra. Deus nos colocou para isso. E nos esquecemos disso. Não, vou fazer o culto lá, vou levantar a mão e o resto eu vou deixar. Nós somos governadores, nós temos que governar. Nós fazemos parte do reino de Cristo. Então não adianta a gente ficar só nas 4 paredes. Hoje a gente estava conversando aqui, não adianta. Devemos fazer o reino lá fora. Devemos seguir, buscar e correr atrás. Esse é o verdadeiro reino. Quando eu vejo as coisas na televisão e começo a ver as novilhas vermelhas chegando em Israel, Jesus, eu tenho que falar, eu começo às vezes a ficar da paranoia dentro de casa, falando, Deus, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e a gente continua achando que o anjo vai descer para fazer o que nós temos que fazer. O chamado dele, o reino dele, precisa da gente fazer o trabalho, e pregar o evangelho.
Agora vamos para Êxodo 3. Êxodo 3, 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Respondeu ele. Ouça, quando a gente pega todos esses homens, eles não eram de dentro de igreja. Eles não ficavam sentados igual a gente. Ah, que a avó falou de Deus, que a avó falou de Jesus, que o bisavó veio. Não, eles vão, Deus literalmente aparecia para eles. José apareceu em sonho uma vez, duas vezes. Agora aparece direto para ele. Olha o chamado do homem. Olha como o homem foi chamado. Ele não ia para o templo e ficava lá, não existiam essas coisas. Ele simplesmente foi chamado. Eu começo a observar, às vezes, e fico, cara, será que não tem lugares em que a gente acha que não é o Evangelho e seja o Evangelho? Quantos lugares que o Evangelho não chegou através de um homem, mas Deus foi lá e falou direto para aquela pessoa? É que eu sempre brinco que a gente coloca Deus na caixinha. Mas quantos? Às vezes eu vejo algumas coisas, os caras barbudão, todo diferente, outras da religião, eu começo, tem alguma coisa de Deus ali. Não sei se é por bem ou se é por mal, mas tem alguma coisa de Deus ali. E Deus não está na nossa caixinha. Então, quando eu vejo Deus aparecendo com um homem e separando ele de um lugar onde ninguém falava disso, onde ele não estava em constante oração, onde ele não estava dentro da igreja, chega a ser estranho o chamado desses homens. Mas é assim que Deus trabalha, Ele é dono de tudo. Então, Moisés foi um grande homem que tirou o povo do Egito. A gente conhece a história, não precisa entrar em detalhes na história de Moisés. Mas foi um homem que passou por situações, matou, ele era um assassino, virou assassino, fez as merdas, como a gente fala, da vida, e mesmo assim foi chamado. Chegou no final da história dele, ele fez de novo, desobedeceu a Deus, mas ele levou a multidão de Deus para a outra terra, a terra que foi separada. Então, será que com nós não é assim? Será que Deus não chamou a gente, às vezes, para nos sair desse lugar e para ir para outro? Para fazer a obra? Eu começo a pensar, por que Deus faz uma separação dessa? Sendo que Moisés mesmo falando com Deus, não, eu não mereço não. Eu não sei nem falar. Não é eu não. Coloca outro para fazer. Com a gente também é assim. Eu cansei de falar com o Thiago, eu falo direto, eu não sou pregador, mas eu estou aqui falando. Meu chamado é outro, tocar, escola dominical, fazer outros trabalhos, mas Deus chamou e a gente tem que fazer. Deus colocou a gente para fazer, vamos fazer, porque o Evangelho de Cristo tem que ser anunciado. Então, quando a gente vê José tirou o povo de um lugar e Moisés levou o povo. Olha a diferença de chamado. Às vezes estamos brigando, o Cris está fazendo outro chamado, sendo que era para ele estar junto comigo, está brigando, sendo que o meu chamado às vezes é um, dele é outro. A gente tem que parar às vezes de ficar brigando. Eu falo direto que igreja é uma só. Tem um povo escolhido lá dentro da Universal, tem povo escolhido dentro da Assembleia de Deus, tem povo escolhido em todo lugar. Igreja é uma só. Vamos parar às vezes porque eles estão fazendo um trabalho que às vezes nós não estamos fazendo. E nós vamos fazer trabalho que eles não estão fazendo. Às vezes temos que parar e começar a prestar atenção. Qual é a obra de Deus de verdade?
Devemos começar a pensar nisso. Qual é o trabalho que Deus está fazendo? Qual é o trabalho que nós estamos fazendo? Chamado de José para tirar o fogo, chamado de Moisés para voltar com o fogo. Davi, vamos ver? 1 Samuel 16:11. Samuel 16:6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza esse que o Senhor quer ungir. A gente também conhece a história de Davi muito. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E eu fico pensando: quantos estão sendo ungidos porque o homem era o homem de Deus que foi lá ungido? E o pai era quem, perante a sociedade, tinha maior conhecimento do filho. Então ele: não, vou ungir esse, agora vou ungir, não, se não é esse, então é aquele. E às vezes Deus pega o menor. A maioria das vezes Deus pega o menor. Deus pega os céus, às vezes que está lá escondido lá, ó, que tenta e fala assim: eu vou fazer ele, eu quero ele, porque é assim o reino. O reino não é meu, o reino não é de Tiago, não é da... O reino é de Cristo. E ele faz do jeito que ele quer. Quando a gente pega a história de Davi, ele era o menor. O pai quase falou assim: não tem ninguém mais não. Quase aconteceu isso. Não, espera, o menor quando chegar a gente come. É assim o chamado. E o chamado de Davi não é um chamado de missão para fazer exatamente a obra de Cristo. O chamado dele é um chamado político, é um chamado de reinado. Davi não foi chamado para pastorear, para dirigir, para liderar o povo em si, na questão de adoração, na questão do templo, não. Já existiam outras pessoas para isso. Ele foi um chamado político. E às vezes eu mesmo já tive muito esse preconceito. Às vezes, ela entrou para a política, perdeu. Para mim já não tem mais valor. Eu já pensei nisso muitas vezes. Pouco tempo que eu comecei a entender. Não, Deus precisa. Deus coloca homens dele para fazer a diferença. Eu não vou entrar em política aqui. Eu estou falando que Deus pode colocar de um lado, do outro. É Deus. Quem sou eu para, volto a falar, eu não coloco Deus em caixinha. Quem sou eu? É Ele. Ele coloca de um lado, Ele coloca do outro. Deus travou a mente de um líder. Ele fez o cara ficar com raiva. Está na Bíblia. O cara ficar com raiva do povo e não liberar o povo de jeito nenhum. Deus faz isso às vezes. Ele é dono da obra. A gente não sabe lá na frente o que ele precisa fazer. Deus é dono, nós não somos. Então, o chamado dele foi extremamente político. E você vê a grandiosidade. Quando o povo, eu vejo muita história. O meu sonho às vezes é em Israel, mas eu fico vendo às vezes algumas reportagens. Davi, quando você chega lá, você abaixa a cabeça. Quando você fala em Davi em Israel, todo mundo abaixa a cabeça. É o rei até hoje, é o top. Olha os exemplos, olha a potência de força que Israel tem. E Davi está lá, é o nome. A gente vê marcas, símbolos de Davi até hoje. Então foi um grande homem. E às vezes a gente fica achando, no ministério, eu coloco o vídeo do YouTube, só tem 15 visualização. Meu Deus. Não se importa, às vezes uma pessoa precisa de ver.
Uma pessoa. Às vezes você precisa pregar, às vezes a mensagem não é para ninguém que está aqui. Às vezes é para alguém que está escutando ele na rua. É assim que Deus faz. O que a gente tem que fazer? Fazer. Devemos fazer. Você pode fazer aqui, você não vai fazer em casa, mas vamos fazer. Porque Deus precisa de nós, pelo menos, mexendo, para Ele poder falar. E se a gente não falar, a gente conhece a história. A rua fala. As pedras, alguém fala. Vamos em Isaías 61. Eu vou contratar o vídeo para ficar ali direto. É muito bom, isso é muito isso. É coisa de Deus. Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque ungiu-me para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Vocês sabem quem falou esse texto no futuro? Pode falar tudo. O grandão da Galileia, né? Ele que disse: eu sou. Olha o chamado do homem. Ele escreveu, ele falou, ele teve uma revelação do que depois Jesus, quando entrou no templo e sentou no lugar que era dele, foi o texto que ele usou. Volta a falar. A gente não está falando de o Jesus, o homem que passava. A gente está falando do Criador. É aquele que estava lá no primeiro dia, fazendo sol. Depois o homem pega e lê o texto. Jesus chega e lê o texto de um homem que, pegando a força, a grandeza de Jesus, não era nada. Ele, para a gente hoje, a gente estudando, era um grande homem, mas perto de Jesus não era nada. Será que Jesus não está usando nós como exemplo para fazer as coisas? Não como eu falando, mas às vezes outra pessoa falando: meu Deus, eu queria ser igual aquele homem, fazer Deus operar, eu queria ser, eu queria fazer a diferença. Deus usa a gente e usa no físico. Aquele pegou coisas de Isaías. Ele poderia simplesmente mostrar o poder dele fazendo algo sobrenatural ali, como ele já tinha feito. Ele pegou e falou: eu sou ele. O que Isaías escreveu é ele. Ele não precisava me provar isso aqui, não. Ele poderia sentar lá e fazer uma coisa extraordinária para todo mundo. É ele. Poderia. Mas ele pegou um texto de um homem que até então, comparação com Deus, era um homem qualquer. Ele pegou e usou essa base para mostrar para nós que ele era o Messias, que ele foi o chamado. Eu tenho que parar de pegar aqui, daqui a pouco eu vou acabar gostando desse negócio ali. Vamos pegar Mateus 1,18. Primeiro Mateus 3, 1 ao 6.
3:1-6. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Aqui a gente está falando de um homem que veio antes de Jesus. Um homem que o chamado dele foi abrir a porta, literalmente. Ele abriu o caminho para Jesus. Outro grande homem de Deus. E para nós, o que ele traz de referência? Vamos ser? Vamos ser o caminho para falar de Cristo? Vamos falar o que ele falou? Ele fala: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Vamos anunciar? Vamos falar que Cristo está voltando? Porque esse era o papel dele. O bom é que ele foi no físico. Foi um homem que Jesus chegou, ele: não posso te batizar, não tem como, tu é grande demais, volta de novo, tu é o Criador, tu fez isso aqui, tu fez tudo. Tu estava lá no primeiro dia: façamos tudo. Não posso nem lavar a tua sandália. Não sou. Jesus foi: tem que acontecer, nós temos que fazer. Porque quando a gente pregar para uma pessoa que Deus tem um chamado para evangelizar, para fazer algo muito maior do que a gente vai começar a entender. Eu já escutei o Tiago falando várias vezes: meu filho vai ser maior do que eu. Esse é o chamado, não foi isso? Esse foi isso que Deus falou. E quantos filhos nós temos que talvez vai ser muito maior do que nós? Filhos na fé, que vai ser maior do que nós, que vai falar. Eu sou professor de música desde meus 11 anos de idade. Hoje eu tenho a galera que passou pela minha mão que toca muito mais do que eu. Eu fico feliz, eu agradeço a Deus por isso. Agradeço muito. A gente vê o exemplo ali na DBEC de 2 talentos grandiosos que estão lá, que passaram pela gente, que ficava sentado atrás, ouvindo. Nós somos chamados para isso, para abrir as portas para o reino. Talvez com música, às vezes com uma mensagem, às vezes com alguma coisa que colocamos lá no Facebook. Alguma coisa nós temos que fazer. Nós temos que abrir o caminho. O Evangelho tem que ser anunciado. Precisa, é os últimos dias, é o último momento da igreja na terra. Amém? Agora vamos Mateus 16. Está quase acabando, irmãos. É só vitória. Mateus 16, 18. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou inferno em algumas versões, não poderão vencê-la. Eu darei a você a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Pedro, para nós cristãos, foi um dos maiores homens que trouxe o Evangelho. A igreja, como conhecemos hoje, a igreja de Cristo, literalmente nasceu desses homens. Quando você começa a pegar
Pedro às vezes tentando fugir, Pedro em dúvida se vai ser, se não vai ser pescador, se vai ser pescador de homens, se não vai ser, ele naquele conflito ali. E Jesus fala: não, você vai ser livre. Eu vou te colocar. Se a gente pegar isso aqui e a gente começar a entrar em detalhes, o poder que Jesus estava dando para Pedro era uma coisa sobrenatural, uma coisa que não tem explicação para nós. Da chave do reino, o que o homem falava tinha que acontecer. Igual alguns profetas falam: se for falar, tem que acontecer, acabou, porque eu sou o homem de Deus. Era isso que Deus estava dando para Pedro. Eu tenho poder, eu vou fazer, porque Deus me deu poder. Às vezes eu começo a conversar com o Vitor algumas loucuras de crente, né? Algumas maluquices de crente, coisa de crente que acredita nisso. E, cara, é absurdo o poder que Deus nos deu. Quando a gente começa a pegar os anjos e o grande poder que existe no universo através de Cristo e dos anjos caídos também, a gente fala: caraca, é um poder gigantesco, é um negócio. Mas quando a gente pensa que uma parte da Trindade, o Espírito Santo mora dentro de nós, e que Jesus falou uma palavrinha que o Vitor gosta de falar, que nós iremos fazer coisas maiores do que Ele. Olha o que Jesus falou: nós vamos fazer coisas maiores do que Ele. É só a gente estudar o que Jesus fez, as coisas grandes que Jesus fez. Então, quando eu vejo algum meio doido mais do que eu, Vitor, alguns caras que às vezes encaixeiam, falam assim: não, vai fazer, o milagre vai acontecer, a salvação vai acontecer. Eu começo a ver essas coisas e falo: está quase chegando aí no livro de Jesus. Mas eu sei que ainda tem gente maior, tem gente que vai fazer maior, porque Jesus falou. E nós temos o poder para fazer maior. O poder que está dentro de nós é gigantesco, a gente não faz nem ideia do que nós carregamos. E o próprio Deus está dentro de nós. A gente não para pensar nisso. Porque quando a gente pensa no anjo gigantesco, com a espada desembanhada, ele ainda é submisso a quem está dentro de nós. Uma parte do grande eu sou está dentro de nós. É uma força. Aí eu começo a olhar Pedro. Meu Deus, quando o homem prega 3.000 pessoas, quando ele começa a fazer, quando a gente pega Paulo, indo, fazia os trabalhos, fazia um monte de coisa, quando voltava, ia lá conversar com Pedro. O senhorzinho Pedro tinha que ir lá, falar assim: não, vamos conversar. O homem tinha grande autoridade, grande poder, as pessoas paravam para conversar com ele, para escutar. E quando a gente pega Paulo, por exemplo, Paulo era muito doidamente. Ele não escutava qualquer um, ele não baixava a cabeça para qualquer um. E a gente vê ele parando para conversar com Pedro. Então, com o poder de Deus, com grande força, Deus colocou esse chamado na vida de Pedro. E a gente pega nossos irmãos católicos e a gente vê que até hoje eles usam Pedro como o homem que é o líder, o primeiro líder da igreja. Eles pegam o que é Pedro. A gente não tira um pouco esse foco, mas quando a gente lê a Bíblia, ele era um grande homem. O primeiro que colocou ali foi ele. Ele era o cara, ele que ia começar. Tinha grandes homens em volta dele, mas era ele. Quando a gente começou a pensar, eu falava para o Tiago, falei: Tiago, Deus te chamou. O Tiago, de vez em quando, dá umas fugidas. Deus te chamou. Não adianta. Deus chamou e acabou, não tem conversa. Eu fiquei com raiva, você veio vontade de apertar ele, que era o chamado Deus tem na vida dele há muito tempo. Ele fugiu de mim, do Cristo também, e foi em Xerém para Deus falar com ele. Coisas que eu e Cristo estavam conversando com ele aqui na praça. Porque Deus chama e não adianta. O chamado não é meu. Deus colocou e acabou. Quantos de nós temos os chamados um diferente? Eu estou falando aqui de novo. Eu não adianta eu querer discutir com o Vitor, falar: o meu chamado é um, dele é outro. Deus chamou a gente, junta nós, aí a gente faz o rei.
A gente faz o trabalho que tem que ser feito. Porque um faz uma coisa, o outro faz outra, e assim a gente vai fazendo o trabalho. Esse é o meio. Pedro era o grande líder, mas a gente vê que Jesus não chamou só ele. Jesus chamou várias pessoas em nome dele. Ele era o cara, mas ele chamou várias pessoas em nome dele. Então essa é a nossa função, essa é a nossa vida, esse é o nosso chamado. Amém? Vamos ler Atos 9, 3 e 4. Agora acho que está acabando de verdade. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É o texto de Paulo, antes de Saulo, Jesus falando com ele, o primeiro chamado, um pouco às vezes parecido com o de Moisés. Chega, tudo fica diferente, você não pode olhar direito, porque o negócio é muito forte. E Saulo, se a gente pegar um pouco a história de Saulo, ele achava que estava fazendo o reino. Ele achava que estava fazendo. Mas quando Jesus apareceu para ele, eu brinco com a minha mãe às vezes, eu converso com a minha mãe, eu falo, cara, às vezes a gente acha que está fazendo, a gente está lá na igreja, eu estou fazendo, e senta lá, levanta, vai para casa, e começa a ver filme, e começa a ver outras coisas, e esquece da vida, e não, estou fazendo o reino porque domingo eu estou lá na igreja, e até Jesus aparecer para você, te deixar cego, e quando você voltar ele vai falar, meu Deus, é esse o reino, é esse o chamado. Saulo, não, estou fazendo, eu tenho que matar eles, porque eles estão falando heresia, eles estão. Jesus está perseguindo, você está contra mim, você não está fazendo o meu reino. Vamos fazer o reino agora? E ali começou o chamado de um grande homem, que quando a gente pega na igreja hoje, a igreja moderna, a gente vê Paulo até acima do grande homem que Deus chamou, que foi Pedro. Tem mais coisas de Paulo na Bíblia do que de Pedro. Olha que chamado estranho, olhando para a nossa visão. Pedro era o cara, eu falo assim, vai fazer. Mas o chamado de Paulo foi extraordinário. A gente pega quem foi da Assembleia de Deus, que pegava a revista, 80% da revista era de Paulo, só se falava de Paulo. As mensagens hoje, 90% é feita em cima de alguma coisa de Paulo, falando de Novo Testamento. Olha o tamanho, o poder, a grandeza desses homens. E quando foi pregado aqui, imagine eles imaginando, eles vendo o que seria hoje. Há 2000 anos depois, nós estamos falando deles. A igreja continua aí. A igreja de Cristo continua aí. A gente continua falando. E a igreja não tem milhares, tem gente que a gente não pode contar. A gente volta lá em Abraão. É igual o mar, as areias ali, você não pode contar. É assim hoje a igreja. Tantas pessoas que já morreram em Cristo. E tudo passou pelas experiências de Paulo, de Pedro. Esses homens é referência para nós até hoje. Esse é o nosso papel, de sermos referência. Eu estou falando que esses homens é perfeito? Não. Se a gente pegar o tanto de mancada que esses homens deram, eles caíam e levantavam. Todos esses homens que eu falei, a gente fala muito de Davi, que caiu, mas todos esses homens erraram. Aqui não é só Davi que é assassino, não. É só estudar um pouquinho. Tem vários homens que é assassino. Hoje, para a sociedade, quando fala assassino, o cara, Jesus, meu Deus.
para fazer. Homens separados, mas está aí até hoje. A história deles está aí para fazer. Nós não somos perfeitos. Eu, Tiago, Vitor, Cris, Raquel, muitos de nós não somos perfeitos, mas devemos fazer a obra. Esse foi o nosso chamado, porque Jesus morreu foi por nós, foi pelos meros mortais, foi pelos pecadores, foi aqueles que precisavam do sangue dele ser derramado. Nós somos esses que fomos separados para fazer a obra. Não importa, eu falo direto, eu estou aqui, vai cair, vai acontecer ali, vai dar ruim, eu vou, mas eu não afasto. Eu entro para dentro do meu quarto, ajoelho, perdão, Senhor, perdão. O Senhor é tudo na minha vida, o Senhor é tudo que eu tenho, e volto a fazer, porque o reino é mais importante do que eu. O reino para a sociedade é mais importante do que eu. Eu preciso de mostrar para a sociedade que existe um Deus que é maior do que eu, que é muito maior do que as minhas vitórias, às vezes, de vendas, de comissão, de alguma coisa aqui na terra. É muito maior. A obra que Deus tem que fazer na minha vida e na sua vida é muito maior. Então devemos ser homens e mulheres de Deus, que cada dia acredita mais no seu chamado. Que aqueles homens, quando aconteceu, quando Pedro estava lá pescando, que Jesus apareceu para ele, ele nunca imaginou quem ele seria, e que a história dele 2000 anos atrás estaria na Bíblia. A gente estaria falando dele. Paulo piorou. Paulo já tinha feito tanta coisa errada. Ele seria só mais um que tinha matado, que ali não era só ele, era uma galera que saía e perseguia. Ele seria só mais um, os outros nem estavam. Seria só mais um. Então devemos fazer diferença, devemos buscar Deus de verdade, porque o chamado, o nosso chamado, vai fazer a diferença na nossa vida e principalmente na nossa sociedade, aonde nós vivemos, para a nossa família. Porque quando a minha mãe chega às vezes perto de mim, como ontem algumas pessoas conseguiram ver, e chora falando do chamado que Deus me deu, e quando eu estava com 3 meses na barriga dela, os médicos falaram assim: não vai nascer. E ela falou assim: vai nascer. Vai nascer. Não, mas vai nascer todo doente. Nunca vai andar, não vai falar. E eu nasci doente. Nunca fiquei internado. Quando a gente vê a mãe da gente sentando para escutar a gente, não, meu filho, vamos conversar aqui daqui. Vamos falar. Isso é muito bom. Quando eu vejo às vezes o Tiago aqui falando e a mãe dele chorando ali, eu me sinto muito feliz. A gente não faz ideia. No primeiro dia da inauguração, o Vitor aqui tocando e o pai dele cantando. A gente saber que o nosso chamado, nossa família está perto. Minha mãe todo dia: meu filho, o culto foi muito bom, que ela fica vendo lá no YouTube. O culto foi muito bom. Eu falei: caraca, foi muito bom. Isso é maravilhoso. Estamos fazendo o reino e vamos fazer mais. Nós vamos preparar para a nossa família. Vamos fazer, vamos falar no nosso trabalho, dentro do ônibus. Vamos ser doidos, vamos ser malucos pelo reino. Vamos fazer diferença. Esse é o nosso papel. Amém? Agradeço a oportunidade. Você convida a fazer aquele negócio do tecladista lá do cara, quando você fala mais alto, então. Não, depois sai. Aí ele gritou e depois sai. Tô esperando, né? Rolou. Eu pensei também que ele ia água, né? Porque eu não vou usar água dele. Falei: vai usar água. Vou trazer um descartável para você, pegador. Eu, lá ministrando, eu lembrei de uma situação que aconteceu conosco, ali no Vale da Mangueira.
um pastor, amigo, ele apareceu lá na igreja para trabalhar, ele era um dos motoristas lá. Ele chegou lá como pastor, mas quando eu conheci, há uns 13 anos, eu cuidava dos adolescentes da igreja, com 13 anos eu cuidava dos adolescentes da igreja. E na época entrava 2, 3, saía 2, 3, e daqui a pouco entrava 2, 3, saía 2, 3, e ficava sempre assim. E era muito engraçado, porque você trabalhava, daqui a pouco alguém botava para fora, não estava. E eu me lembro que nessa época ele entrou. Nessa época entrou uma leva, tinha um que saía da igreja todo carnaval. Chegava o carnaval, passava o ano todo na igreja, chegava o carnaval, ele saía da igreja. Acabava o carnaval, ele voltava para a igreja. Esse gostava, eu falo que ele era patrulheiro, né? Ele gostava de festa junina, o pastor. Chamou ele de pastor lá na igreja. E eu me lembro que na época que ele entrou, que ele chegou lá, ele me chamou para ir na igreja dele, lá no Vale da Mangueira. A igreja que ele estava liderando a juventude. Bom, nós chegamos lá, estava lotado. Terraço da bênção, chegamos, estava lotado, eu fiquei lá fora, né? Era um terraço mesmo, literalmente um terraço de uma casa. E o pessoal veio visitar, então eu fiquei lá fora, cheguei atrasado, fiquei lá fora com a Raquel, daqui a pouco ele veio e falou assim, Thiago, vem cá. Me chamou, separou, pediu para o pessoal levantar na segunda fileira de cadeira, sentou a Raquel, deixou a gente tremendamente naquele culto. E os jovens da igreja cantaram, deveria ter uns 14, 16 jovens, né? Deveria, os jovens lá. E depois, quando ele foi agradecer, ele agradeceu a todo mundo e falou, gente, hoje eu sou o pastor Wellington. Acho que vocês conheceram ele, o nome dele aqui era Branco, né? O apelido dele era conhecido como Branco aqui. E ele falou, hoje eu sou o pastor Wellington. Ele falou, hoje eu sou o pastor Wellington por causa do Thiago. O Thiago me deu muito puxão de orelha quando eu comecei. E se eu estou aqui hoje, é por causa do Thiago. Quando eu cheguei lá, eu nem pensei nisso. Não pensei que o pastor Wellington, que estava liderando pessoas, que cedo ou tarde teriam ele como exemplo, e cedo ou tarde estavam liderando outras pessoas, ia lembrar que ele começou tomando um puxão de orelha, pensava tomar puxão de orelha meu. Porque ele ia lançar uma semente, ia puxar a orelha de alguém, que ia seguir em frente, e daqui a pouco estava liderando outras 16, 17 jovens, adolescentes. Eu lembrei do Charles, que o Charles veio aqui, assim como a Gilmara também veio, quantas vezes eu fiquei conversando com eles, sobre a vida, sobre o casamento, o sucesso. E lembrei do meu ex-sogro. Quando eu fui casar, eu estava se arrumando para o casamento, né? Todo bobo, colocando perna lá no costume. E eu cheguei colocando perna, ele olhou para mim e falei, daqui a um tempo, uns 6 meses, o senhor vai estar vestindo terno para evangelizar comigo, eu não vou poder vestir nada. Ele está há muitos anos numa igreja, e para quem conhece a família praticamente quase toda entrou para o evangelho, do período do casamento para cá. Aí um dia eu fui numa rádio com ele, vamos na rádio com o pessoal da igreja aqui, eu falei, vamos agora. Aí ele falou assim, do lado dele, né, ele falando com o locutor, ele falou assim, hoje eu estou no evangelho, e eu agradeço a Deus e ao meu genro. Porque se não fosse a praia dele, se não fosse ele, Deus não tinha mudado a minha vida. A gente quer fazer o evangelho para muita gente, né? Mas às vezes as pessoas que estão à nossa volta são impactadas por Cristo através de nós e a gente às vezes não está nem percebendo. Não é uma palavrinha na internet que alguém olha e fala assim, não, aquela palavra foi bênção para mim. Você pensa assim, não sei que não vai frutificar não. O Hector passou o tempo, o Hector virou pastor, liderou outras pessoas, que mais cedo ou tarde liderarão outras, assim como eu acredito que vai acontecer com a Gilmar, vai acontecer com o Charles, vai acontecer com o Júnior. Eu encontrei o Júnior na rua, um belo dia, o Júnior lendo Apocalipse. Eu falei, gente, por que um cara que ia da igreja está lendo Apocalipse? Ele falou, não, mas eu tenho dificuldade de Apocalipse. Eu falei, pô, podia falar de Mateus, de João, o Júnior, não? Não, tá bom, você quer saber Apocalipse? Tá bom, tirei um tempo e conversei com o Júnior sobre Apocalipse. O Júnior é doido pelo Apocalipse até hoje. Até hoje. Mas só que em um determinado momento você parou e conversou com uma pessoa sobre Jesus. O chamado às vezes não é para muitos, às vezes realmente é para um só. Esse um só que você vai impactar igual Paulo Lazar pode fazer a diferença na vida de outras pessoas e você simplesmente não está vendo. Porque a gente espera que às vezes o chamado seja para muitas pessoas.
Ontem nós estávamos aqui, eu falei esse ensaio, o Varley passou por nós e falou assim, passou de moto, aí parou a moto, depois estava subindo, estava aqui, parou aqui na frente, não, desculpa, eu queria ver vocês. Quando é o dia de culto aí? Eu ouvi, hein? Aí eu falei sobre como a situação foi de Deus, porque a gente não está vendo. Você está vendo as pessoas que estão nos vendo? A gente sequer está vendo, de repente se fala uma palavra só, e muda a vida das pessoas de forma que vai mudar a vida de muitas outras à sua volta, você simplesmente não vai entender por quê, mas foi o chamado. Porque a gente espera que o chamado é para coisas grandes, né? Para um título grande. E às vezes o chamado é só para uma única pessoa. O cara que evangelizou, o homem que mapeou a África, jamais imaginaria que ele ia mapear a África. Eu tenho certeza disso. Se você ler o livro Heróis da Fé, o primeiro mapa da África, que é o que está até hoje, é de um missionário. Ele foi andando e evangelizando as tribos, e ele ia mapeando a África. Foi a primeira vez que a África foi mapeada. Você acha que o cara que chegou para evangelizar ele falou, vou evangelizar o homem que vai mapear a África? E vai salvar milhares de pessoas? Você acha que ele pensou isso? Você acha que quando Jesus chega lá e diz assim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, você acha que os discípulos pensaram, daqui a 2.000 anos, o Flávio vai estar falando de Pedro? Flávio, o cara nem sabia quem era Flávio. Daqui a 2.000 anos, o Flávio vai estar na igrejinha no alto do morro falando Pedro. Aí Pedro devia estar, Jesus vai fazer de mim pescador de homem, mas deve ser só por esse tempo aqui, porque, legal, o que é ser pescador? Ele nem deveria saber quem é ser pescador de homem. Aí hoje, 2.000 anos depois, Flávio está falando sobre Pedro na igreja. Pedro deve ser um dos homens mais famosos da história. E quando Jesus chamou ele, duvido que ele pensou assim, o mundo todo vai me conhecer. Eu duvido. Os discípulos, quando Jesus chama 12, que está lá o grupinho dos 12 lá, que não era muita gente, está 12 com Jesus. Aí os caras pensaram assim, a gente vai mudar o mundo? A percepção de mundo dos discípulos naquela época era pequena demais. E quando eles estavam pensando ali, de repente, na manifestação de um líder político no espaço deles ali, Jesus tinha visão de mundo todo, de universo. Aí chama 12, os 12 estão sentados e falam assim, é isso aqui. Aí a igreja enche um pouquinho, dá 70. Aí eles falam, opa, já são uns 70. Agora vai, 70. Aí Jesus vai lá e fala, vocês têm que comer a minha carne. Um monte vai embora. O cara fica 12 de novo, só 12, a gente não vai fazer nada. Esvaziou a igreja. Vocês acham que eles imaginavam o que eles iam fazer no mundo? Às vezes, o chamado não é só para aqui, o chamado é para muito além daqui. E a gente simplesmente não está vendo. Tem coisas que a gente não conhece, tem pessoas que estão nos observando, e a gente nem sabe que estão nos observando. Quando eu recebi a primeira mensagem do DDD lá de Moçambique, eu falei, como é que pode? Tem gente aqui no Rio que me manda mensagem, e tem ninguém mandando mensagem lá de Moçambique. E como é que pode um negócio desse? Tem gente que às vezes está te vendo, que você vai fazer diferença, e nem sabe disso. Porque às vezes está preocupado com o momento, está olhando as circunstâncias, falando assim, nós somos 12. Fiz um videozinho, tem 15 curtidas no videozinho, 15 visualizações. E talvez ninguém esteja vendo aí domingo dos 15, Deus levanta um, que levanta mais 15, daquele ali mais 15, quem é bom de matemática faz as contas aí. Deus quer nos usar de uma forma realmente que às vezes a gente nem tem noção. E quando Ele começa a te usar, que o tempo passa, você começa a entender a importância do que é ser usado por Deus. E quando tem muita gente aí fazendo questão de aparecer com um monte de mulheres, com carro, com dinheiro, não sei o que, você está mudando a vida de outras pessoas. Deus está mudando a vida de outras pessoas através de você. Você sabe o que é imaginar que uma criança provavelmente nunca vai ver o pai chegar em casa, tomado pelas drogas, e surrar a mãe só porque você falou de Jesus para essa pessoa? Porque você mudou o casamento da pessoa só porque você falou de Jesus, que tirou um tempinho para falar de Jesus para a pessoa, e o cara que estava a ponto de largar tudo, estava infeliz, podia cometer uma desgraça, é transformado por Jesus através de você. O potencial do chamado é muito mais amplo do que a gente entende no momento. E tem gente à nossa volta
que são tocados por aquilo que Deus nos separou para fazer. Ninguém fará no nosso lugar. Mesmo que as pedras clamem, às vezes é bom clamar para as mesmas pessoas que nós podemos clamar. Eu tenho certeza que há um propósito, há um motivo, e que Deus nos levantou nesse lugar e que Deus nos colocou nos lugares onde nós temos frequentado. Eu tenho certeza disso. E esse, com certeza, é o seu chamado. Só Deus está te vendo. Só Deus. E lá é só você e Ele. E é você que vai fazer a diferença. Amém? Nós vamos orar, vamos agradecer. Graças a Deus iniciamos mais uma semana, uma fechou, uma começou, ontem teve um monte de festa. A gente é pouquinho, ontem foi difícil frequentar as festas, tá? Quando a gente for 200, ai Jesus, amém? Deus, eu quero te agradecer por essa semana que passou, por uma nova semana que se inicia. Eu quero te louvar, sempre. Grande é a tua fidelidade, Pai, porque nós chegamos até aqui. Muitas pessoas não chegaram onde nós estamos, umas ficaram pelo caminho, outras desistiram do Evangelho, outras desistiram de muitas outras coisas, Pai. Mas nós estamos aqui, Pai, nós somos o canal do teu mover. A tua boca, como dizia o profeta Isaías, usa-nos, Senhor, como mão poderosa. Guarda a nossa semana que vai se iniciar e nos enche da tua presença, para que nós, Senhor, manifestemos o teu reino, a tua glória, onde quer que pisar a planta dos nossos pés. Nós entendemos perfeitamente a nossa responsabilidade contigo. É um compromisso que nós assumimos diretamente contigo. Não tem ninguém nos cobrando nada. O nosso título não nos cobra nada. A nossa igreja aqui, o Ministério da Graça, não está nos cobrando nada. Deus Santo, as pessoas que estão à nossa volta nem estão nos vendo, muitas vezes nos locais onde nós temos frequentado. Não tem ninguém nos cobrando nada. Mas nós assumimos um compromisso contigo, Deus Santo. Nós assumimos um compromisso com o teu reino. Nós assumimos um compromisso com aquele chamado que o Senhor nos trouxe até nós e nós aceitamos e recebemos. Nós assumimos, Senhor, um propósito que é teu para as nossas vidas, para que através das nossas vidas impactemos outras vidas, pensando para a glória do teu nome. Então, Jeová, a semana que vai se iniciar, que seja assim. Que possamos, Senhor, ter em nossa visão dele já, pessoas que possam ser impactadas por ti, através de nós, para que nós entendamos que somos o canal do teu mover para essas outras vidas, como já temos sido, Senhor, e como muitas outras surgirão e aparecerão no nosso caminho, para que o teu nome resplandeça através da candeia da luz que nós somos e que nós temos, Pai. Guarda-nos em ti, nos abençoa, nos guarda por mais uma semana, Senhor, e que o nosso propósito é sempre te adorar e te agradecer, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, Amém. Terminado a noite.